O mistério das duas testemunhas de Apocalipse finalmente explicado. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, apresenta uma das revelações mais enigmáticas da escatologia cristã, o mistério das duas testemunhas descritas em Apocalipse capítulo 11, versículos 3 a 13. Antes de revelar essas figuras proféticas, João recebe a ordem para medir o santuário de Deus, o altar e os adoradores, enquanto o átrio exterior é entregue aos gentios por 42 meses. Essa medição simboliza separação e preservação, mostrando que Deus distingue aqueles que lhe pertencem mesmo em meio ao juízo. Durante esses 42 meses, a cidade santa será pisada pelos gentios, indicando um período de intensa opressão espiritual, perseguição contra os santos e domínio temporário das forças ímpias sobre a esfera visível da adoração. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Esse mesmo período aparece em outras profecias como Daniel capítulo 7, versículo 25 e Apocalipse capítulo 13, versículos 5 a 7, onde representa um tempo limitado em que Deus permite a aflição antes da manifestação plena do seu reino. É nesse cenário que aparecem as duas testemunhas, levantadas por Deus para profetizar durante 1260 dias. Esse período revela que o terceiro templo já estará reconstruído, estabelecendo o ambiente profético em que seu ministério será manifestado ao mundo. A ligação entre esses textos é clara: enquanto o povo fiel é preservado, Deus mantém seu testemunho ativo na terra. O mesmo período em que a cidade santa é oprimida é também o tempo em que as testemunhas exercem seu ministério, revelando que a preservação divina e o testemunho profético caminham juntos. Ao longo dos séculos, essa passagem recebeu diferentes interpretações, mas sua compreensão exige uma leitura fiel à hermenêutica apostólica, que reconhece o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Cristo e na história da redenção. Assim, entender as duas testemunhas requer não apenas a análise do texto imediato, mas também de suas conexões com toda a revelação bíblica. A identidade das duas testemunhas, perspectivas interpretativas. A questão sobre a identidade das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 permanece como uma das mais discutidas da escatologia cristã. Ao longo da história da interpretação bíblica, diferentes correntes procuraram identificar quem seriam essas figuras proféticas que surgem nos últimos dias para testemunhar em meio ao juízo. No entanto, para alcançar uma conclusão equilibrada, é necessário examinar não apenas as possibilidades tradicionais, mas também o padrão hermenêutico estabelecido pelo próprio Cristo e pelos apóstolos na interpretação das profecias do Antigo Testamento. Uma das interpretações mais antigas sustenta que as duas testemunhas seriam literalmente Enoque e Elias. Essa leitura se baseia no fato de que ambos foram trasladados sem experimentar a morte comum. Enoque foi tomado por Deus, conforme Gênesis 5, versículo 24, e sua transladação é reafirmada em Hebreus 11, versículo 5. Elias, por sua vez, foi arrebatado ao céu em um redemoinho, segundo 2 Reis 2, versículo 11. A principal defesa dessa posição é que, por não terem passado pela morte física, ambos retornariam no fim dos tempos para concluir seu testemunho antes do juízo final. Outra interpretação bastante difundida identifica as duas testemunhas como Moisés e Elias. Essa compreensão encontra apoio no fato de que os sinais descritos em Apocalipse 11, versículos 5 e 6 correspondem diretamente aos milagres realizados por esses dois profetas. Elias fechou o céu para que não chovesse, conforme 1 Reis 17, versículo 1, enquanto Moisés transformou as águas em sangue e feriu a terra com pragas em Êxodo capítulos 7 a 11. Além disso, ambos aparecem juntos na transfiguração de Jesus em Mateus 17, versículos 1 a 3, sendo vistos como representantes da lei e dos profetas diante do Messias. Uma terceira interpretação, mais simbólica, entende que as duas testemunhas representam a Igreja ou o testemunho coletivo do povo de Deus no mundo. Nessa perspectiva, elas simbolizariam os dois testamentos, ou ainda os dois aspectos do testemunho cristão, a proclamação da palavra e a vida transformada pelo Espírito. Essa leitura se apoia em passagens como 1 Coríntios 10, versículo 11, onde Paulo afirma que os acontecimentos do passado ocorreram como figuras para a instrução da Igreja.
Embora essa interpretação reconheça a dimensão espiritual do texto, ela encontra dificuldade diante da descrição extremamente pessoal das testemunhas, que profetizam, são mortas, ressuscitam e ascendem ao céu de forma visível. Há ainda uma interpretação que muitos consideram mais coerente com a hermenêutica bíblica, a de que as duas testemunhas serão dois homens reais levantados por Deus nos últimos dias, que virão no espírito e poder de Moisés e Elias, sem serem necessariamente o retorno literal desses profetas. O principal fundamento para essa leitura está na forma como Jesus interpretou a profecia de Elias em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Embora João Batista tenha declarado João 1, versículo 21 que não era Elias, Jesus afirmou em Mateus capítulo 11, versículo 14, ele mesmo é Elias que estava para vir. O anjo já havia explicado em Lucas 1, versículo 17 que João viria no espírito e poder de Elias. Isso revela que uma profecia pode cumprir-se em outra pessoa que manifesta a mesma unção e missão profética. Aplicando esse princípio, muitos entendem que as duas testemunhas serão profetas escatológicos reais, levantados por Deus para um ministério singular durante a tribulação. Essa interpretação preserva a literalidade do texto, respeita o padrão histórico-gramatical da passagem e, ao mesmo tempo, harmoniza o aspecto tipológico das Escrituras. Ela também explica por que os poderes das testemunhas refletem os ministérios de Moisés e Elias, sem exigir o retorno físico de personagens do passado. Dessa forma, a passagem enfatiza que Deus permanecerá fiel ao seu propósito redentor até os últimos momentos da história humana. Diante disso, a interpretação mais coerente com a totalidade da revelação bíblica parece ser a de que as duas testemunhas serão dois servos específicos levantados por Deus no tempo final, revestidos da autoridade profética que marcou Moisés e Elias. Assim como João Batista veio no espírito de Elias para preparar a primeira vinda de Cristo, essas duas testemunhas poderão surgir no mesmo padrão profético para preparar o mundo para os eventos finais do reino de Deus. Essa leitura mantém a integridade literal do texto e permanece em harmonia com a hermenêutica apostólica revelada nas próprias Escrituras. As duas testemunhas, o último chamado profético antes do juízo final. O ministério das duas testemunhas em Apocalipse 11 está fundamentado em um padrão profético estabelecido ao longo de toda a revelação bíblica. Seus poderes sobrenaturais não são manifestações aleatórias de força, mas instrumentos divinamente concedidos para autenticar um testemunho final diante de um mundo em rebelião. Esses sinais revelam a soberania de Deus no período da tribulação e demonstram que, mesmo nos últimos dias, o Senhor ainda levantará servos para proclamar sua verdade. O texto declara: "E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos, e, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto." Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, versículos 5 e 6. Cada um desses poderes possui significado teológico profundo e remete diretamente ao ministério dos antigos profetas. O fogo que sai da boca das duas testemunhas representa o poder da palavra profética como instrumento de juízo. Esse simbolismo encontra paralelo em Jeremias: "Portanto assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste esta palavra, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos." Jeremias 5, versículo 14. Assim, o fogo não deve ser entendido como violência humana, mas como a própria autoridade da palavra divina operando em defesa dos servos de Deus. A atuação das duas testemunhas não será apenas verbal, mas confirmada sobrenaturalmente diante daqueles que tentarem silenciá-las. O poder de fechar o céu para que não chova remete claramente ao ministério de Elias. O profeta declarou: "Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." 1 Reis 17, versículo 1. Tiago confirma essa mesma realidade ao dizer: "Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra." Tiago 5, versículo 17. A duração da seca corresponde exatamente aos 1260 dias do ministério das duas testemunhas, revelando uma conexão intencional entre ambos os ministérios.
Da mesma forma, o poder de transformar águas em sangue recorda Moisés diante do Egito. Está escrito: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que com a vara que tenho na minha mão ferirei as águas que estão no rio, e se tornarão em sangue. Êxodo 7, versículo 17. Como no Egito, esse sinal demonstra que Deus continua soberano sobre a criação e sobre os poderes políticos e espirituais que se opõem ao seu governo. O que sustenta a vida é transformado em instrumento de juízo contra um sistema que rejeita deliberadamente a verdade. O poder de ferir a terra com toda a sorte de pragas amplia esse ministério, pois, assim como ocorreu com Faraó, os juízos não são meramente destrutivos, mas advertências sucessivas para levar os homens ao arrependimento. Ainda assim, muitos endurecerão o coração, como afirma a Escritura, e os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Apocalipse 9, versículo 20. Isso revela que, mesmo diante das manifestações mais visíveis do poder divino, muitos continuarão resistindo à verdade. O local principal do testemunho das duas testemunhas será Jerusalém, centro espiritual da história bíblica e palco final do conflito entre o reino de Deus e os reinos da terra. O próprio texto identifica esse lugar ao afirmar: e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Apocalipse 11, versículo 8. A referência ao lugar onde Cristo foi crucificado aponta diretamente para Jerusalém. Portanto, a missão dessas duas testemunhas será estabelecida no coração da Cidade Santa, diante do epicentro religioso e político do cenário escatológico. Contudo, embora o ministério esteja geograficamente centralizado em Jerusalém, sua mensagem não ficará restrita àquela cidade, pois o texto declara: e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Apocalipse 11, versículo 9. Essa declaração mostra que a pregação das duas testemunhas terá repercussão mundial. Jerusalém será o centro visível do testemunho, mas as nações serão o alcance espiritual da mensagem. O mundo inteiro acompanhará seu ministério, sua morte e a manifestação final do poder de Deus em suas vidas. Depois de concluírem seu testemunho, Deus confirmará publicamente sua missão por meio da ressurreição. João escreve: e depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, versículos 11 e 12. Em seguida, a narrativa prossegue dizendo: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, versículos 13 a 15. A ressurreição das duas testemunhas será o selo final da autenticidade do seu ministério, e sua ascensão diante das nações demonstrará que o testemunho dos servos de Deus não pode ser destruído pelo poder humano. Assim, a morte não representará o fim de sua missão, mas a confirmação definitiva de que foram enviadas por Deus para proclamar a verdade em meio ao juízo final. Sua ressurreição e ascensão constituirão um sinal incontestável da soberania divina, anunciando que o reino de Cristo está prestes a se manifestar em plenitude sobre toda a terra. As duas testemunhas, do testemunho profético à ressurreição diante das nações. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse 11, versículo 3. Durante o período da grande tribulação, enquanto Jerusalém será o centro do conflito espiritual e político mundial, Deus levantará duas testemunhas com uma mensagem dirigida tanto a Israel quanto às nações da terra. Seu ministério será uma última convocação divina antes da consumação do juízo. A Israel, sua mensagem será um chamado ao reconhecimento de que Jesus é o verdadeiro Messias. Elas denunciarão a profanação do lugar santo e a falsa adoração estabelecida pelo homem do pecado, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará,
como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. As duas testemunhas conclamarão o remanescente judeu a discernir o engano e voltar-se ao Senhor, cumprindo o propósito profético de restauração espiritual de Israel. Zacarias 12, versículo 10, Romanos 11, versículos 25 a 27. Às nações, sua mensagem será uma advertência contra o engano religioso e político da besta. Elas proclamarão que o poder do sistema anticristão será temporário, embora muitos sejam seduzidos pelos sinais e prodígios que levarão os habitantes da terra à adoração da imagem da besta. Apocalipse 13, versículos 13 a 15. Também anunciarão que aqueles que receberem sua marca estarão se colocando debaixo do juízo divino, pois está escrito: se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, versículos 9 e 10. Entretanto, sua proclamação não será apenas de juízo, mas também de misericórdia. Assim como o anjo que voa pelo meio do céu proclama o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. As duas testemunhas anunciarão que ainda haverá oportunidade de arrependimento para todo aquele que rejeitar a mentira e se voltar para Deus. Dessa forma, sua mensagem será ao mesmo tempo um chamado à restauração de Israel e uma última advertência às nações, declarando que o reino de Cristo prevalecerá sobre todos os poderes humanos. Apocalipse 11, versículo 15. Duas testemunhas, a voz de Deus para esta geração. A mensagem das duas testemunhas em Apocalipse 11 não é apenas uma revelação sobre acontecimentos futuros, mas uma manifestação do caráter de Deus diante de um mundo em rebelião. Enquanto o Senhor permite que o juízo alcance a terra por causa da persistência do pecado, Ele também levanta mensageiros que anunciam misericórdia antes do fim. Essa união entre advertência e compaixão mostra que Deus não deseja a perdição do pecador, mas o seu arrependimento. Como está escrito em 2 Pedro 3, versículo 9, o Senhor não retarda sua promessa, mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. As duas testemunhas surgem como um último apelo divino a uma geração que se aproxima rapidamente do encerramento da graça. Vivemos em um tempo em que a humanidade alcançou progresso material sem precedentes, mas mergulhou em profunda crise espiritual. A tecnologia aproximou continentes, mas afastou corações. A abundância de informação não trouxe sabedoria, mas ampliou a confusão. Muitos tentam preencher a alma com poder, prazer e reconhecimento, sem perceber que nada pode ocupar o lugar que pertence somente a Deus. As duas testemunhas aparecem para declarar que o maior perigo do ser humano não está nas crises externas, mas em permanecer distante do Criador enquanto ainda existe oportunidade de reconciliação. A voz dessas testemunhas confronta a idolatria moderna que domina o coração humano. Em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, a Escritura descreve um sistema que exige submissão total, controlando até quem pode comprar ou vender. Embora esse cenário tenha seu cumprimento futuro, seu espírito já opera quando homens entregam sua lealdade absoluta a sistemas, ideologias e desejos que tomam o lugar de Deus. Muitos ainda se curvam diante de imagens de escultura, enquanto outros se rendem silenciosamente ao culto do dinheiro, da aparência e do poder. A advertência de 1 João 5, versículo 21 permanece profundamente atual: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em qualquer forma que se manifeste, a idolatria continua afastando o coração humano da verdadeira adoração que pertence somente a Deus. Em um tempo em que a verdade foi relativizada, a mensagem das duas testemunhas chama os homens de volta à verdade eterna. O mundo ensina que cada pessoa pode criar sua própria verdade, mas a palavra de Deus permanece imutável. Jesus declarou em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Fora dele não existe salvação nem esperança duradoura. Muitos adiam sua decisão espiritual acreditando que terão outra oportunidade, mas ninguém conhece o dia em que estará diante do Senhor. O maior engano é pensar que sempre haverá mais tempo. As duas testemunhas também falam aos que sofrem e aos que permanecem fiéis em meio à oposição. Sua morte e ressurreição revelam que o sofrimento dos justos nunca será o capítulo final.
O mal pode parecer vencer por um instante, mas sua vitória é passageira. Deus continua soberano, e aqueles que perseverarem descobrirão que nenhuma lágrima foi esquecida. A ressurreição das testemunhas anuncia que a última palavra não pertence à morte, mas ao Deus que dá vida aos que confiam nele. Ao mesmo tempo, sua mensagem denuncia a falsa segurança construída sobre as coisas passageiras deste mundo. Muitos vivem como se jamais fossem prestar contas de suas escolhas. Constroem seus planos como se a eternidade não existisse. Entretanto, o juízo de Deus não é uma metáfora, e o encontro com o Senhor é inevitável. Cada pessoa encontrará o Senhor na sua vinda ou no término da própria vida. Em ambos os casos, a decisão tomada hoje determinará a eternidade de amanhã. Por isso, a mensagem das duas testemunhas não é apenas uma advertência profética, mas um convite urgente da graça. Deus continua chamando antes que a porta se feche. Ele continua falando antes que o silêncio do juízo cubra a terra. Em 2 Coríntios 5, versículo 20, Paulo escreve: Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse mesmo apelo continua ecoando. Não endureça o coração. Não adie a decisão. Não espere um amanhã que talvez nunca chegue. O último convite da Bíblia permanece aberto em Apocalipse 22, versículo 17. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor ainda oferece perdão, restauração e vida eterna a todo aquele que se volta para Ele com sinceridade. Mas a mesma Escritura mostra que o tempo da oportunidade não permanecerá para sempre. A decisão mais importante da vida não é material, mas espiritual. Hoje ainda é tempo de escolher. Hoje ainda é tempo de voltar. Hoje ainda é tempo de se reconciliar com Deus. Se esta mensagem edificou sua vida, deixe o seu like, pois esse gesto simples ajuda a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar os próximos estudos e reflexões bíblicas. Também peço que compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas, porque um único envio pode se tornar um instrumento de evangelização na vida de alguém. E, como forma de gratidão pela sua companhia neste estudo, baixe gratuitamente o PDF na descrição para aprofundar esta mensagem em sua meditação pessoal. Professor Dr. Antônio Lima. Brasília, DF, 17 de abril de 2026.